Te abençoe. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Vinícius. Também sou líder de jovens da igreja. E é uma honra ter mais uma oportunidade para falar da palavra de Deus. Queria dizer também a você, visitante, que seja muito bem-vindo à Igreja Ágape. Em nome da Igreja Ágape, quero dizer que nós amamos vocês e sintam-se à vontade para voltar outras vezes. E eu queria iniciar fazendo duas perguntas. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é se vocês acham que Deus é justo, se vocês acham que em Deus há justiça. Quem acredita nisso, levanta a mão. Amém. E vocês fazem bem em pensar dessa forma. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, vai confirmar isso. Capítulo 32, verso 4, vai dizer: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Então vocês fazem bem em pensar que em Deus há justiça, porque Ele é justo e reto. A segunda pergunta que eu queria fazer para vocês é se em algum momento da vida de vocês já se perguntaram por que Deus permite que aconteça algumas coisas. Vocês já se perguntaram isso? Vocês se perguntam isso hoje em dia? Não só vocês, como também o profeta Abacuque se fez a mesma pergunta. Vamos abrir lá no livro de Abacuque. Abacuque, um dos profetas menores, está na Bíblia, tá, pessoal? Pode procurar que está aí. Abacuque fica depois de Naum. Amém ou misericórdia? Amém. Abacuque, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Verso 4. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Só até aqui por enquanto. Queria fazer mais uma oração e pedir para a igreja orar junto comigo. Senhor Deus e maravilhoso Pai, te peço, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai, que Ele venha, Senhor, iluminar a nossa mente, Senhor, que Ele venha nos revelar, Pai, a Tua palavra, Senhor, que Ele venha, Pai, nos convencer do pecado, pois Ele é o único que pode fazer isso, Senhor.
Tu és o único que pode convencer o homem do pecado, Senhor. Não há nada que eu possa dizer, Senhor, que seja proveitoso, Pai, para estas pessoas, Senhor. Mas eu creio que a Tua palavra, Senhor, pode fazer muito em suas vidas, Senhor. E é isso que eu peço, Pai. Que a Tua palavra venha falar ao coração de cada um desses que estão presentes, Senhor. É isso que eu oro e que eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, o profeta Abacuque se fez a mesma pergunta. Por que que a violência está reinando? O que é que está acontecendo? Né? A gente pode ver aqui no verso 2, que ele diz assim, até quando? Então a gente percebe que ele já estava angustiado com a injustiça e com a violência. Porque isso já vinha acontecendo. Ele pergunta, até quando? Né? Até quando, Senhor, eu vou clamar e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Quando ele diz aqui violência, né, é a violência que a gente conhece hoje em dia. A pergunta é, quem é o responsável pela violência que ele está citando? Há duas possibilidades. Há quem acredite que essa violência que ele está citando é a violência dos caldeus, que era o povo que Deus ia usar para castigar o povo de Judá. Mas eu creio que quando ele fala em relação à violência, no verso 2, ele está dizendo a violência do próprio povo de Judá. Porque não faz sentido ele dizer que é a violência dos caldeus, se Deus vai usar os caldeus para disciplinar eles por conta da violência. E no verso 3, ele vai dizer, né? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Ele faz essa pergunta. Aqui o profeta, ele meio que vê uma aparente, digo mais uma vez, uma aparente indiferença de Deus em relação à violência que acontecia na época. Digo aparente porque ele achava que Deus não estava ligando, mas Deus liga para a violência, Deus ele liga para a injustiça que está acontecendo na terra. Ele vai dizer, né, que a violência está diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Né? Essas contendas que ele cita é inclusive entre o próprio povo de Judá. É como se houvesse contenda e violência dentro da igreja. Algo totalmente contrário ao tema que a gente vai tratar no aniversário, que é sobre união, né? Que somos um só corpo em Cristo Jesus. Né? Então, o povo de Judá naquela época estava vivendo algo bem diferente. Eles estavam tendo contenda entre si, havia violência, e o profeta Abacuque não aguentava mais olhar para aquela injustiça e olhar para aquela violência, e por isso que ele estava se questionando. Né? Ele ficava pensando, por que Deus está indiferente em meio a tudo isso? E muitas vezes a gente se pergunta, a gente observa no mundo de hoje muita violência, guerras, doenças, e muitas vezes a gente se pergunta por que que Deus permite tudo isso. Se Deus ele é justiça, por que que ele não age? E o profeta Abacuque teve uma resposta de Deus. Talvez não a resposta que ele queria ouvir, mas Deus respondeu ao profeta Abacuque do verso 5 ao verso 11 do capítulo 1. E ele diz, você está certo, Abacuque. Realmente eu não vou ficar indiferente em meio à injustiça. Eu não vou ficar inativo em meio à violência. E é por isso que eu vou trazer o caldeu, né, o povo caldeu, para castigar vocês, o povo de Judá. É isso que Deus responde para Abacuque.
Ele fala: eu vou trazer o povo caldeu para castigar vocês. E é aí que o profeta Abacuque fica mais confuso ainda. Porque observem aqui o verso 5 e 6. Eles fazem uma breve descrição do povo caldeu. Ele vai dizer assim no verso 5: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. No verso 6, pois eu que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. No verso 7, eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Aí vocês pensam, o profeta Abacuque perguntou para Deus por que tinha tanta violência, por que tinha tanta injustiça, contenda entre o povo de Judá, e Deus responde que vai, por conta disso, por conta dessa violência, por conta dessa injustiça, ele vai castigar eles, mandando o povo caldeu, que era pior do que eles. Nessa descrição a gente consegue observar que o povo caldeu era um povo horrível, um povo violento, um povo idólatra. E o profeta Abacuque fica mais confuso ainda. Mas aí, como um bom crente, o que é que o profeta Abacuque faz? Ele vira as costas e abandona Deus? Não. Ele intercede. E do verso 12 ao verso 17 a gente vai ver a intercessão do profeta. Que às vezes você tem uma pergunta a Deus, tem uma dúvida, tem algo que você não entende por que Deus está fazendo aquilo, e em vez de interceder e ter fé e esperar a resposta, você vira as costas para Deus. E o profeta Abacuque mostra que a gente não deve fazer isso. Pelo contrário, é aí que a gente deve orar mais ainda. E ele vai dizer aqui no verso 12: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo pusestes aquele povo. Tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. No verso 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Então o profeta Abacuque pergunta: por que tu vai mandar um povo pior do que a gente para castigar a gente? Por que tu está fazendo isso, Senhor? Por que motivo tu manda um povo pior do que nós para nos castigar? Eles também não merecem ser castigados, assim como a gente vai ser? Então, Abacuque fica com isso na cabeça, né? Por que um povo pior do que eles, né, vai se sair vitorioso sobre eles? E muitas vezes a gente fica se questionando isso também. Por que o ímpio, mesmo praticando a injustiça, mesmo não servindo a Deus, parece muitas vezes estar melhor do que a gente? Eu acredito que vocês já devem ter olhado assim. Eu já fiz isso. Eu já olhei e fiquei, como é que pode? Como é que o ímpio, como é que tal pessoa fazendo isso e aquilo ainda consegue estar melhor do que eu? A gente não pode deixar esse pensamento subir
a nossa cabeça. A gente deve fazer como Abacuque. E sabe o que foi que Abacuque fez? Abacuque, ele não questionou a Deus como alguém sem fé. E como é que alguém sem fé questiona a Deus? Talvez você já tenha ouvido algum amigo, algum estranho dizer: se Deus existisse mesmo, Ele não permitiria que tudo isso aconteça. Se Deus fosse amor e fosse justiça, Ele não permitiria essa violência. Se Deus fosse tão grande como Ele é, Ele não permitiria que guerras acontecessem. Talvez você tenha ouvido alguém dizer isso ou algo semelhante a isso. Essa é a forma que pessoas sem fé questionam a Deus. Mas eu e você não questionamos a Deus dessa forma. A gente questiona a Deus como Abacuque. E sabe o que é que ele faz? Ele pergunta: Senhor, por que que isso acontece? Eu não sei, mas eu sei que tu tem a resposta. E eu vou aguardar a tua resposta. É o que a gente vê no capítulo 2, verso 1. Ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. É dessa forma que um crente pergunta a Deus. Ele pergunta e ele se mantém em vigia, ele se mantém em oração, ele se mantém na presença de Deus, aguardando a resposta. E foi assim que Abacuque fez. Ele perguntou, ele questionou a Deus, mas ele sabia que o Deus dele tinha a resposta. Que ele só precisava vigiar, continuar na presença de Deus, que ele veria a resposta de Deus. E no verso 2, agora, capítulo 2, verso 2, diz assim: O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Ele diz para Abacuque: olha, estou te respondendo agora, e tu vai pegar essa resposta, essa visão, e tu vai gravar numa tábua que todo mundo possa ler, até quem passa correndo. Não, estou atrasado para o trabalho, não vou ter tempo de ler, não. Vai estar lá estampado, dá para ler, até quem passa correndo. No verso 3 diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E às vezes a gente vê a injustiça no mundo e fica se perguntando por que isso acontece, mas a justiça de Deus, ela vai vir. A justiça de Deus, ela vai acontecer, ela não vai tardar. Obrigado, meu irmão. Estou bebendo água assim, que o pastor disse que quando sobe aqui a pessoa fica tremendo, né? É verdade, acredite. Continuando. Ele diz que vai acontecer. Pode parecer que não vai acontecer, pode parecer que está tardando, mas ele diz: espera, porque certamente vai acontecer. Ele até diz aqui: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim. As profecias de Deus, elas se apressam para o fim. Elas já estão se apressando. Para a gente, parece que está demorando, mas elas já estão se apressando. Vai acontecer. O grande dia de Deus há de vir e já está chegando. No verso 4 vai dizer: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé.
No verso 5, assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. O que Deus está dizendo aqui para Abacuque é que pode sim, né, o povo caldeu, um povo mais injusto, iria sim estar melhor do que eles, mas aquilo era temporário. Aquele povo caldeu ia estar melhor, mas aquilo era temporário. Mas eu e você, a gente vai estar melhor mais na frente. E não vai ser temporário, vai ser para sempre. Então, glória a Deus pela sua misericórdia sobre nossas vidas. Então, o que Deus fala para Abacuque é que as nações violentas, aqueles que lucram com a injustiça e com o crime, essas nações também iriam receber o castigo deles no tempo determinado. E do verso 6 em diante até o fim do capítulo 2, né, ele vai descrever aí 5 ais sobre os caldeus, né? Eles vão falar algumas características dos caldeus, mas para não tomar muito tempo, depois você tira um tempo para você ler esses 5 ais dos caldeus. A gente vai continuar. Então, depois de receber a segunda resposta do Senhor, o profeta Abacuque, dessa vez agora, tendo a resposta de que o castigo viria e de que Deus mostrou para ele que aquilo era temporário, ele faz mais uma oração, que é no capítulo 3, a oração de Abacuque. E eu quero ler o capítulo 3 completo com vocês. A partir do verso 1, diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória sobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Verso 9. Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. No verso 11. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação, marchas pela terra na tua ira. Calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros, do inimigo com as suas próprias lanças, os quais
como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouve-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, o profeta Abacuque, imagina você recebeu uma profecia de Deus, sabendo que vai vir um castigo sobre a sua terra. Como ficar feliz diante disso? Mas o profeta Abacuque conseguiu encontrar felicidade em Deus. No verso 13, ele já começa, dizendo: Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Aqui já era uma lembrança do profeta Abacuque. Então, as lembranças em Deus nos ajudam, a encontrar esperança. O profeta Abacuque já encontrava esperança nas lembranças dos livramentos que Deus já tinha dado para o povo de Israel. Quem aqui já recebeu um livramento do Senhor? Acredito que muita gente aqui já recebeu, eu também já recebi. Então, se algum dia você está triste, se em algum momento você estiver desanimado, lembra do que o Senhor já fez por ti. Lembra de todos os livramentos que Ele já te deu. Lembra de todas as vezes que Ele te deu provimento, que Ele proveu alimento, te proveu a força, que Ele te proveu saúde para tu trabalhar. Nisso você vai encontrar esperança, assim como o profeta Abacuque encontrou esperança nas suas lembranças. E ele fez mais do que isso. Ele também encontrou a alegria no Senhor. Ele vai dizer: Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E é no Senhor que deve estar a nossa alegria, independente da situação. É nele que deve estar a nossa alegria. Ok, Vinícius. Deus respondeu a Abacuque. Abacuque fez a oração dele. Abacuque encontrou alegria no Senhor. Mas e nos dias de hoje? Deus não vai manifestar a sua justiça, não? Nos dias de hoje, Deus não vai agir, não? Porque a violência aí está truando. A injustiça também, do mesmo jeito. Deus não vai manifestar a justiça dele, não? Eu já queria dizer para vocês que ele já manifestou a sua justiça. Peço que vocês abram a Bíblia de vocês lá em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, verso 21. A partir do verso 21. Diz assim: Mas agora, sem lei,
se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ei, Deus já manifestou a justiça dele através de Jesus Cristo na cruz. A justiça de Deus, ela já está manifestada para todos e sobre todos. Então, se você se perguntar, cadê a justiça de Deus? Está aqui, está em Cristo Jesus. E lembre-se também que há de chegar o grande dia. Ele está bem pertinho de acontecer. E durante o grande dia, a gente vai ver ainda mais a justiça de Deus. Amém? Glória a Deus. E eu queria finalizar perguntando para vocês se há alguém aqui que quer fazer parte da justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Queria perguntar se há alguém aqui que quer ser justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção em Cristo Jesus. Queria chamar também você que por algum momento duvidou, questionou a Deus por que acontecem tantas coisas. Queria chamar à frente você que muitas vezes põe a sua alegria em outras coisas e não em Deus, como o profeta Abacuque fez. Queria chamar você que fez alguma pergunta a Deus e não esperou a resposta como o profeta Abacuque. Ele esperou a resposta na presença de Deus, em oração, em torre de vigia. Se você passou por algo semelhante a isso, vem aqui à frente, que a gente vai orar por você. Não é eu, é toda a igreja Ágape, unida em oração por você e por sua vida. Queria convidar o grupo de louvor. Enquanto eles entoam um louvor, sintam-se à vontade de vir ao altar. Venha receber esta oração. Venha se derramar diante de Deus, diante do seu altar. Louvado seja Deus por cada um que está aqui presente. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor, demonstrado na cruz, Senhor. Obrigado, Pai, porque tu há de vir, Senhor, e hoje estamos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus.